E aí, turminha, professor Chá aqui, novamente com mais uma videoaula, dessa vez aula de matemática e de ciências, tá certo? O que é que nós vamos estudar hoje nessa videoaula, desculpa, já estava errando ali, nessa videoaula. A gente vai trabalhar em matemática, um pouquinho sobre sistemas de numeração, novamente aí explorando os valores desses números, e também vamos trabalhar com multiplicação e divisão, reconhecendo novamente aí as propriedades e, é claro, os elementos dessas duas operações, tá certo? E em ciências, no finalzinho desse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais ali sobre a extinção das espécies e o papel ali, a importância de algumas medidas, como no caso a criação e a preservação dos parques ambientais, no processo para evitar que essas espécies desapareçam do meio ambiente, tá certo? E é claro, eu vou falar aí também um pouquinho das causas desse desaparecimento. Então vamos nessa. Em matemática, para que vocês aí possam ficar atentos, tá certo? Quando eu falo ali justamente no sistema decimal, eu vou lembrar basicamente dos números, né, que eu utilizo ali para minha contagem. Você lembra dos números? Não? Vamos lembrar aqui, ó. Vamos lá, quando eu começo a contar qualquer coisa, qualquer objeto, eu vou começar do número 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Não é isso? O sistema decimal, como o nome já está dizendo, ele se baseia num conjunto de números, né? Você lembra dos conjuntos que a gente estudou lá nos anos atrás, terceiro, segundo ano? Bom, eu vou juntar de 10 em 10 números, tá? Em uma casinha, e eu vou passar para a casa seguinte, eu vou promover esse número para a próxima casa, valendo um daquela casa. Tá? É como se ele trabalhasse no emprego e ele ganhasse uma promoção, ele recebesse mais indo para outro emprego, tá certo? Então, vamos ver aqui quais são os números, quais são as casas que nós temos. Tá? Primeira coisa, os números que nós temos, certo? Eu falei aqui, começando a contagem número 1, né? Mas, na verdade, antes do número 1, nós temos um outro número que ele serve tanto para representar ali o nada, o vazio, tá? Quanto, dependendo da posição onde ele esteja, que a gente vai ver isso aí sobre valores posicionais, valores relativos, tá certo? Ele pode modificar o valor do número, que é justamente o número zero. Foi o último número a ser criado. Depois a gente vai ver, justamente em outra aula, como foi essa invenção maravilhosa, que inclusive está possibilitando vocês aí de assistirem, certo? De utilizarem os aparelhos que nós utilizamos no nosso dia, o computador, o celular, certo? Sem esse número, sem o zero e sem o 1 também, é claro, a gente não teria como ter esses sistemas de comunicação eletrônica, certo? Bem bacana, muito bacana aí essa história sobre esses dois números que desenvolveram muito aí a nossa tecnologia. Mas vamos lá, para a gente não se perder. Então aí, ó, o número 0 foi o último número a ser criado, tá? Mas ele aparece ali como sendo o primeiro, tá? Dos números naturais, ele vai ser o nosso primeiro. Professor, você falou de números naturais, por quê? Porque existem outros números que aparecem antes do zero, tá? Antes do zero, que a gente vai chamar de números negativos. A gente geralmente trabalha muito eles quando está trabalhando com temperatura. Temperaturas positivas são acima de zero e as temperaturas negativas, ou seja, as temperaturas muito mais frias, como é no caso ali, quem lembra do continente Antártico, né? Elas são abaixo de zero, tá certo? É uma temperatura muito mais fria do que a escala do zero ali, ela permite. Então, ó, só para a gente recapitular aqui, o zero ele vai ser o início do dos nossos números naturais, certo? E esses números naturais são infinitos, não existe um fim para eles. Eu posso contar para sempre que não vai acabar números. Para eu poder fazer essas continhas, para eu poder ir contando os números, eu vou combinar os números de 0 a 9, tá? E aí eu vou gerando outros números, como é o caso do 10. Eu combinei o número 1 com o número 0, né? E eu formei esse novo número, tá bom? Mas vamos nessa. Com relação às casas que eu estou estudando, as casas que eu vou organizar esses números e que vai determinar valores diferentes para cada um deles. Vamos lá. As casas que eu tenho, tá certo? Elas podem ser organizadas da seguinte forma: unidade, dezena e centena. Casa da unidade, tá certo? É a primeira.
é a mais baixa ali. A casa da dezena, ó, como o nome está dizendo, ela vale 10. A casa da centena, ela tem um valor ali de 100, tá certo? Professor, são só essas 3 casas? Não. Essas são as casas simples, tá certo? Da ordem simples. Mas existem outras casas também que são basicamente as mesmas 3, só que elas pertencem ali às ordens dos milhares, ou dos milhões, ou por aí vai, tá certo? Por aí vai que eu digo assim, bilhões, trilhões, quadrilhões e sucessivamente, tá bom? Mas vamos trabalhar esse ano apenas com a ordem dos milhares. Então, vamos lá, recapitulando. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, exatamente. Perceba que aqui, ó, entre as 3 casinhas simples e as casas do milhar, eu vou ter uma separaçãozinha, né? Vocês estão vendo aqui esse vãozinho? Pronto. Imagine que aqui nessa posição eu teria justamente ali um ponto, tá? Para separar, para eu poder saber o que é a classe simples, certo? As casas simples, e o que seria ali as classes dos milhares. Imagina aí que a gente poderia fazer aí o paralelo como se fosse casas mais normais de casas, por exemplo, de classe alta, por exemplo, ok? Então a gente tem uma separaçãozinha aí por esse ponto, que na verdade ele serve para a gente poder facilitar na hora da nossa leitura. Imagina você ter um número enorme ali e você não saber se é casa de milhar, se é casa de milhão, se é casa de bilhão. Então esse ponto ele vai facilitar só a nossa leitura com relação a esses números, tá bom? Beleza, professor. Você falou aí de números, falou das casas, falou das ordens, né? As ordens dos números. Que a gente vai trabalhar apenas as ordens justamente dos milhares, né? Mas e a questão dos valores? Bom, não estou falando aqui dos valores dos números, certo? Eu vou lembrar basicamente 2 tipos de valores. O valor absoluto, que é aquele valor, o valor real do número, tá bom? E o valor relativo do número. O que é o valor relativo? É basicamente o valor da casa onde ele está. Imagina assim, para a gente facilitar o nosso entendimento. Cada casinha, tá certo? É como se fosse um emprego. Temos lá desde mais baixo, o nível, até o mais alto. Quanto mais alto é o nível do emprego, né, da casa, no caso, aqui na matemática, mais ele vai receber, mais ele vai ter valor, correto? E quanto menor, menos valor ali ele vai acabar tendo, tá bom? Então, se eu estou ali com um número na casa da unidade, então esse número vai valer apenas uma unidade. Se eu tenho aqui, digamos, 5 unidades, eu vou ter 5, melhor, se eu tenho 5 no caso, eu vou ter ali o valor de 5 unidades, certo? E se eu tenho, por exemplo, esse número 5 na casa da dezena, o meu valor relativo, tá? É importante você anotar isso aí, ó. Ele vai valer 5, desculpe, 5 desculpe aí, ó, a confusão. Ele vai valer justamente aí 50 unidades, tá? Ele está na casa da dezena, o número 5, e ele vai valer aí 50 unidades, beleza? Tranquilo aqui? Então, vamos lá. Se esse número 5 estivesse na casa da centena, 5 centenas vai valer, cada centena vale 100, ó. Então, se eu tenho 5 centenas, eu vou ter 500 unidades. Isso aí, muito bem. Se eu estou na casa da unidade de milhar, ó, unidade de milhar vale 1000, né? Se eu tenho 5 unidades de milhar, eu vou ter 5.000. Se eu estivesse na casa da dezena de milhar, 5 dezenas de milhar seriam 50.000. E na casa da centena de milhar, eu teria 5 centenas de milhar ou 500.000, isso aí. Então, o valor do número 5, tá? O valor real do número 5 é 5. Mas o valor relativo, o valor das casas, da posição onde ele possa estar, vai variar, vai depender de cada casinha, tá bom? Então, é importante que você saiba disso. Então, anote aí para você não esquecer. O valor relativo dos números depende da posição em que esse número ocupa em uma casa. Ok? Beleza? Então, vamos seguindo. Um exemplo aqui para facilitar o seu entendimento. Eu tenho ali o número 152. Digamos aí que eu queira saber quanto é que vale o número 1. O valor real do número 1 seria 1, né? Mas eu quero saber o valor relativo dele. O número 1 está na casa da centena. Então, o número 1 vale uma centena. Ou, né, o valor relativo, eu sempre vou falar não da casa, mas sim do valor
em comparação com as unidades, ele vai ser de 100, beleza? Vai ser de 100. Professor, e quando é que eu uso essa história de valor relativo? Muito simples, quando eu vou fazer aí a decomposição dos números. Pronto, professor. Agora eu não sei mais nem o que você está falando. O que é decomposição dos números? Os números agora viraram organismos que vão ser decompostos, vão apodrecer? Não é isso. A decomposição, tá? É uma forma de eu separar esses números, separar o valor de cada casinha para facilitar ali o meu entendimento. Por exemplo, aí eu vou pegar os 152, que eu falei agora há pouco, não é isso? Eu tenho ali, ó, centena, dezena e unidade, não é isso? O número 1 vale 100, o número 5 vale 50 e o número 2 vale 2 mesmo. Quando eu vou fazendo a decomposição, vou organizando esses valores relativos e vou colocando ali o sinalzinho de mais, indicando que esses números juntos, somados, equivalem a 150, beleza? Então lá, 150 é igual a 100 mais 50 mais 2, beleza? Então aí é para vocês entenderem. Quando eu vou decompor o número, eu vou separar os valores relativos e colocando ali na ordem das casas, começando da maior para a menor. Tranquilo? Dúvidas? Perguntem lá no grupo que eu vou auxiliando vocês. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso também hoje, tá certo? Bom, entendido até aqui com relação a essa questão sistema decimal, com relação ali ao valor posicional dos números, agora a gente vai seguir um pouquinho para falar sobre multiplicação e divisão, tá certo? Semana passada a gente falou um pouquinho das três propriedades, as principais, né? Você lembra delas? Comutativa, eu posso organizar os fatores de um número independente da forma, o valor vai ser o mesmo. Eu vou ter ali a propriedade associativa, que eu posso, em uma continha, justamente colocar os números combinando de forma diferente, certo? Quando eu tenho mais dois números combinando, somando, multiplicando, eu posso organizar esses números da forma como eu quiser, combinar da forma como eu quiser, e o valor vai ser o mesmo. E eu tenho a propriedade distributiva, que ela me diz basicamente que eu posso ali distribuir um número para facilitar na hora de eu fazer o cálculo. A gente vai utilizar essa última propriedade mais para frente para facilitar aí algumas continhas que vocês provavelmente não conhecem ali toda a tabuada. Então a gente vai ver e vai trabalhar com ela, tá certo? Mas vamos lá. O senhor falou aí de propriedade, de produto, falou aí de fatores. O que seriam isso? Na multiplicação, tá? Eu vou chamar todos aqueles dois números que utilizam para multiplicar de fatores. Então, fatores se referem a esses dois números. E o meu produto vai ser o meu resultado, tá? O que acontece no final dessa multiplicação. Então, anotem aí para você não esquecer. A multiplicação possui as três propriedades: comutativa, associativa e distributiva. E os elementos da multiplicação vão ser os fatores, são dois, ó. O primeiro fator e o segundo fator, né? Eu posso trocar a ordem que o resultado não vai mudar. E eu tenho o meu resultado ou o meu produto, tá? O resultado é chamado de produto. Anotem aí para vocês não esquecerem, beleza? E na divisão, professor? Na divisão eu vou ter justamente ali a questão, tá certo? Apenas de uma propriedade, que vai ser a propriedade distributiva. Em apenas um caso, que a divisão estiver do lado esquerdo, tá? Melhor, desculpa, do lado direito, do lado direito de uma continha. Todos os números devem estar do lado esquerdo dela, tá? Para que essa divisão aí, ela possa utilizar da propriedade distributiva. Lembrando, a propriedade distributiva, eu tenho lá números dentro de um parêntese, né? Normalmente, quando o número está dentro de parêntese, eu realizo ele primeiro e depois é que eu faço ali a continha, tá? Pois ali que eu faço a continha. Isso é uma forma aí de eu facilitar na hora de eu resolver um cálculo matemático, tá certo? No caso ali da divisão, ok? Quais são os elementos que eu vou ter nesse exemplo, nesse modelo aí? Na divisão, eu vou ter justamente quatro elementos básicos. Vou falar aqui para vocês. O dividendo, que é o maior número, é o que vai ser retirado, então eu vou retirar ali. Eu vou ter o meu divisor, tá certo? Que é o número que vai estar sendo retirado, que eu vou estar retirando ali, ok? Eu vou ter o resto, que é a sobra dessa divisão, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre ele também. E eu tenho ali o quociente, que é o meu resultado. Quanto foi que
sobrou, ou melhor, quanto foi que foi dividido aí, foi distribuído para cada um ali dos indivíduos, dos elementos aí que compõem o meu divisor. Falando dessa questão de resto, a gente vai ter dois tipos de resto. O zero, que é quando a minha divisão é exata, ela é perfeita, eu não tenho sobra para depois calcular, ó, foi dividido tanto e sobrou um número aqui que não deu para distribuir. Ou eu vou ter justamente as divisões que não são exatas, tá certo? As divisões não exatas, elas têm um resto, elas sobram alguma coisa que não deu ali para ser distribuído, ok? E o valor continuar um número inteiro, tá? A gente vai trabalhar mais para frente com relação a valores fracionados, valores ali em decimais, tá certo? Que são aqueles ali que utilizam a vírgula, que justamente a gente vai ter a possibilidade de corrigir essa questão das divisões que não são exatas, tá? Mas quando a gente está trabalhando uma divisão que não é exata e quer um resultado inteiro, então aquele resto não vai ser distribuído, não vou ter como distribuir ele, tá bom? Ok, turminha? Então essa aqui foi a primeira parte da nossa videoaula. Estou aí testando esse modelo com vocês para ver qual é o melhor, se é o vídeo completo ou se é, no caso, os vídeos quebradozinhos em momentos. Esse aqui é o primeiro momento da aula de matemática e depois, em sequência, vem o momento ali, o vídeo de ciências, falando de extinção, falando ali sobre os parques ambientais, tá certo? E a importância deles, com uma outra estratégia entre muitas estratégias de preservação, tá bom? Então, acompanhe aqui, fiquem atentos para quando eu postar esse material. Vou me despedindo por enquanto e daqui a pouquinho a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço e tchau!